Olá, eu sou seu amigo Jesus. Vamos hoje para uma reunião entre você, eu e Jesus. Hoje eu gostaria de falar da restauração do templo que fica no livro do profeta Esdras. Mas primeiramente temos que saber o nome do Senhor e as suas finalidades. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. O nome desse Deus se chama Yahvé. O Senhor está presente, acessível, perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem seu povo. O nome desse Deus é Jeová Tsidkenu. O Senhor é nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. O nome desse Deus se chama Jeová Roi. O Senhor é o nosso pastor. No capítulo 10 de João, do versículo 10 ao 11, diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia nunca houve algum relato sequer que Deus perdeu alguma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. E o nome desse Deus se chama Sabaote, o Senhor dos Exércitos. O fiel povo de Deus herdará o reino em sua totalidade. O nome desse Deus se chama Jeová Makdesh, Senhor que santifica e nos torna santos. E será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. A apresentação do livro de Esdras. Propósito: incentivar aqueles que haviam regressado à Terra Prometida a continuar o trabalho que Zorobabel, Esdras e Neemias haviam iniciado. Neemias foi governador e lutou pela reforma social e motivou o povo a obedecer a Deus. Ele, com a permissão do rei, voltou a Jerusalém para reformas do Muro de Israel. Zorobabel foi um líder israelita que teria liderado o retorno do primeiro grupo dos exilados que se encontrava num cativeiro babilônico. Data: 430 a 400 depois de Cristo. As verdades fundamentais. Deus apoiou Zorobabel e Esdras no trabalho de incrementar a restauração depois do exílio. Quando a restauração de Israel perdeu seu vigor, Esdras e Neemias forneceram uma liderança fiel. O templo e Jerusalém. Era de tanta importância para que assim Deus abençoasse o seu povo. Para que possa receber a bênção de Deus, o seu povo deve ser conduzido ao arrependimento e à santidade. Autor. O mesmo autor redigiu Esdras e Neemias. Embora as traduções modernas considerem livros separados, originalmente ambos constituem uma única obra. Propósitos e características. Esdras e Neemias é uma narrativa histórica que apresenta o trabalho de Zorobabel, Esdras e Neemias sob um ponto de vista bastante positivo. Ao mostrar apenas o lado positivo de sua liderança, o livro também incentiva aqueles que haviam regressado do exílio a dar continuidade ao trabalho iniciado por Zorobabel, Neemias e Esdras. Decreto de Ciro e o agir de Deus. No capítulo 1 de Esdras, versículo 1, diz assim: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. No livro de Esdras, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o meu Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém. O monarca pagão. No capítulo 1 do livro de Esdras, versículo 3, diz assim: Qualquer do povo que esteja entre vocês com Deus, esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Esta última declaração confirma que o Senhor é de fato o único e o verdadeiro Deus. Além dele não há outro.
Esta é uma declaração incrível de um monarca. As ofertas voluntárias para restaurar o santuário. No capítulo 1 do livro de Esdras, versículo 4, diz assim: e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar que está vivendo, receba dos que ali vive em prata, ouro, bens e animais, e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Refere-se ao fato de que até a tesouraria do rei foi ofertado para o levantamento do templo de Deus. Preparação para o retorno de Israel da Babilônia. No capítulo 1 de Esdras, versículo 5 ao 6, diz assim: então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração de Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos seus vizinhos o ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata, de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. A missão deles foi proposta e planejada pelo Senhor, portanto, não havia como detê-la. A construção do altar de Deus para holocaustos. No capítulo 3, do versículo 1 ao 2 do livro de Esdras, quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesuá, seus colegas, os sacerdotes e Zorobabel e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Zorobabel rejeita a ajuda de seus adversários. No capítulo 4 de Esdras, do versículo 1 ao 2, diz assim: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele, desde a época de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Satanás mais uma vez agora tenta jogar os adversários para tentar impedir a reconstrução do templo. O fracasso do inimigo. No capítulo 4, versículo 3 do livro de Esdras, diz assim: contudo Zorobabel, Jesua e os demais líderes da família de Israel responderam: não compete a vocês reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o reconstruiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. O plano arquitetado por Satanás foi projetado para destruir o povo de Deus. Sua proposta era dos samaritanos de ajudar, o que sem dúvida era muito necessário essa ajuda. Possivelmente pareceu atraente a proposta. No entanto, o maligno tinha algo a mais além do templo. Ele queria acabar com os planos de Deus através dos matrimônios entre Israel e os samaritanos. Assim poderia destruir a pura linhagem sanguínea na qual o Messias viria. O nosso Deus é um Deus de detalhes. No capítulo 3 do livro de Esdras, versículo 6, diz assim: a partir do dia 1º do 7º mês, começarão a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Embora tudo sobre o templo tivesse um significado imenso, ainda assim o mais importante de tudo era o altar, que tipifica a cruz. Dinheiro, a raiz de todos os males. No capítulo 4, versículo 5, do livro de Esdras, diz assim: pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem o plano deles. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. O Senhor permitiu essa oposição para provar a fé do seu povo. Infelizmente fracassaram. De fato, tudo o que acontece com o cristão é, em essência, uma prova de fé. O salário do justo. No capítulo 8 de Eclesiastes,
do versículo 15 diz assim: por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. O problema aqui não é gastar o dinheiro, mas sim da forma como esse dinheiro chega nas nossas mãos. O maligno outra vez procurando impedir a construção do templo. No capítulo 5 de Esdras, versículo 11, diz assim: esta é a resposta que nos deram: somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo, construindo há muitos anos. Templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. No capítulo 5 de Esdras, versículo 13, diz assim: contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução dessa casa de Deus. Não interfiram na obra que se faz neste templo de Deus. Capítulo 6, do versículo 7 ao 8 do livro de Esdras, diz assim: além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. Dario, o novo rei da Pérsia, ratifica e apoia a reconstrução. No capítulo 6, versículo 8 do livro de Esdras, diz assim: além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção deste templo de Deus. As despesas destes homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. Não só a permissão foi dada para continuar a obra, como também os operários do templo foram pagos com as receitas reais. Assim como os gastos com os sacrifícios, o dinheiro procedia dos impostos que os persas arrecadavam da Síria. O que podemos refletir nesta passagem? Vou falar 4 itens que eu acho. Que o cristão murmurador não agrada a Deus. Tudo que acontece na vida do cristão são provas de Deus. Por mais que o inimigo tentasse parar a obra, ele fracassou. A obediência e confiança são as chaves do sucesso na vida de todo cristão. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos resposta de Deus, até mesmo enfrentar tribulações, onde o medo foi gerado em nossos corações, quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. O nome desse Deus se chama Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas das nossas vidas, para os corações verdadeiramente arrependidos. O nome desse Deus chama Yahvé, o Deus que está presente e acessível, perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Um ponto de fé e esperança para a sua vida. No livro de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22 ao 24, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra.
Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e queremos agradar ao pastor, ao padre, outro tipo de liderança, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será ocupado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem a sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com a sua fé e obediência ao Senhor se mantém no caminho da fé e salvação e avança degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isso nos afaste do amor de Cristo. Quero agora orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque sua mão no coração. Permita agora que o Espírito Santo vá até o teu coração e fazer mudanças necessárias e espirituais. Deus amado, Deus Altíssimo, a palavra foi pregada, Senhor, como o Senhor pediu. Eu clamo pelas essas vidas, meu Pai, que talvez não conheçam a sua palavra, meu Pai. Não sabe das riquezas que vêm de Ti, Senhor. Não são riquezas materiais, são os frutos, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Senhor, eu peço pelas essas pessoas que elas sejam alcançadas, meu Pai. Deus amado, Deus querido, nós somos tão pequenos diante de Ti, Senhor. Meu Pai, eu te peço agora, Senhor, para que o Senhor nos renove a nossa unção, renove o nosso espírito. Deus amado, Deus querido, confiamos em Você, Senhor, porque quando estamos fracos, meu Pai, sabemos que o Seu poder se fortalece na nossa fraqueza. O Senhor é um Deus cuidadoso, misericordioso. Então, meu Pai, eu te peço pelas essas vidas que estão aí, meu Pai, esperando a Tua palavra. E assim agradeço no nome forte, poderoso de Jesus.